Uma das minhas frases preferidas em vendas vem de um cara chamado Staley Yeft. Ele é um dos fundadores do Close.io, uma ferramenta de vendas lá baseada nos Estados Unidos. O que ele fala? Ele vai falar: never, ever, ever stop following up. That's the time everyone else gave up, but you are still there, hustling and delivering value. Basicamente, na tradução, nunca mesmo deixe de fazer o seu follow-up. Deixe de continuar fazendo follow-ups. Esse é o tempo que muita gente desiste, esse é o momento em que muita gente vai desistir e que você vai continuar lutando. Como? Entregando valor. É basicamente isso. E é essa a resposta mental que a gente tem que ter para quando um lead para de responder e some. Se eu já estou dentro de um processo de negociação, ele já está na minha jornada de compra, já houve uma conexão e esse lead sumiu, geralmente algo aconteceu. Qual que é a maneira de prevenir que isso aconteça por motivos fúteis? Primeiro, a gente vai trabalhar com uma comunicação perguntando para o lead se ele está confortável em dizer não para a gente. E você pode fazer isso, você pode pedir para ele falar: olha, eu vou ser o mais transparente e sincero contigo daqui para frente, porque meu trabalho é te entregar aquilo que é real e eu quero gerar valor real para você, mas eu quero pedir em troca o mesmo nível de sinceridade de você. Então, se você tiver que me falar um não, se você discordar de alguma coisa que eu estou falando, eu quero que você fale isso comigo. Só de você falar dessa maneira com o seu lead, você já vai tornar a lógica de falar um não muito mais fácil. Uma outra maneira de prevenir é você procurar o não e não aceitar um talvez. Entrei na call com o lead, falei com ele, apresentei uma proposta, ele virou e falou: então eu tenho que pensar. Pera, o que você tem que pensar? Vamos pensar agora que eu estou aqui para te dar o insumo necessário. Porque se ele tem que pensar, ele ainda está bambeando para o não, eu quero saber o porquê que o não poderia acontecer. Mas é lógico que nem sempre a gente consegue prevenir esse não e esse lead vai sumir. Se esse lead some, eu posso resolver isso de uma maneira bem simples. O Negative Reverse Selling é uma técnica utilizada e desenvolvida pelo pessoal da Sandler que vai te ajudar a fazer o quê? Ao invés de você vender procurando sim, você vai vender procurando não a todos os momentos. E como que você faz isso? Uma maneira legal, por exemplo, é: o lead sumiu, ao invés de você continuar fazendo follow-up, um atrás do outro e todo o restante, se já passou um tempo, você não quer mais investir, manda esse e-mail com esse assunto. Perdemos a empresa, fulano. É basicamente isso. Você coloca o nome da empresa e o nome da pessoa com quem você está falando. Taxas de resposta altíssimas, e se o lead realmente está perdido, ele ainda vai te pedir desculpas e vai te dar a oportunidade de você abrir o quê? Uma data de retomada. Porque talvez não seja o momento, talvez alguma coisa tenha falhado no processo, talvez algo tenha quebrado do lado dele. E é por isso que a gente vai procurar o não. Você não pode ter medo, não pode ficar se escondendo, se esquivando e tendo uma comunicação o tempo inteiro perguntando se dá para avançar. Perguntar se está na hora de sair do jogo é necessário. E vai fazer o quê? Vai te recuperar ou vai economizar um tempo valioso para fechar aquele cara que não desengajou. Agora, o ponto final que a gente pode falar são as principais situações em que isso daqui acontece, que seu lead some. A primeira delas vai ser uma resposta muito neutra ao longo do caminho, que é o exemplo que eu dei agora. Eu vou ter que procurar, entender, eu vou precisar de um tempo. Ok, então vamos desenhar o porquê que você precisa de um tempo, o que você vai fazer nesse tempo, quais são os critérios que você vai analisar. Não aceita esse talvez. Respostas neutras levam a comportamentos neutros e comportamentos neutros levam a você nunca receber uma negativa, nenhuma positiva. Segundo fator, pós-no-show. O lead tinha algo marcado contigo, não apareceu e sumiu depois. De novo, se ele não estava engajado o suficiente, é hora da gente tentar gerar valor, é hora de tentar gerar valor. Tentei gerar valor, tentei reconectar e não consegui, então eu vou partir para o quê? Para o Negative Reverse Selling e vou procurar o não. Eu tenho que procurar o não. O talvez é o pior, mas o pior cenário que você consegue. Além disso, pós-envio de contrato ou de proposta. O lead tem todas as informações em mãos. Ele não quer mais nada de você, a não ser que ele queira fechar. Só que, se ele não quiser fechar agora, ele vai sumir.
E se você deu informação demais e puxou informação de menos, você não tem os gatilhos corretos em mãos para conseguir trabalhar com esse lead e lembrar ele o porquê contratar a sua solução deveria ser prioridade, já que você sabe quais são os objetivos dele e o planejamento para alcançar esses objetivos tem que incluir a sua solução. Por fim, a gente fala muito de lead de retomada, que foi o que a gente falou logo aqui em cima que você consegue quando você usa essa chamada. O lead fica pedindo desculpa para você por não ter te respondido antes. Ele fala que realmente não é o momento e aí abre a oportunidade de você falar, então a gente fala no ano que vem, a gente fala no próximo trimestre. Nesse cenário, quando você vai retomar com o lead, ele some. Por que ele some? Porque lá atrás ele só aceitou uma nova data porque ele queria fugir de você. E lá na frente, te esquecer e te ignorar é mais fácil do que te dar negativa lá atrás. Então toma muito cuidado e, mesmo em leads de retomada, tenha sempre uma comunicação aberta para escutar ou não. Para escutar ele falando, esse não é o melhor momento de conversar com você. Todos os melhores profissionais em vendas que eu conheço, que eu sigo, que eu vou consumir conteúdo deles, vão falar a mesma coisa. O pior erro em vendas não é receber um não. O pior erro em vendas é receber um não demorado. Você esperou tempo demais para chegar lá. Agora, quando a gente fala de Negative Reverse Selling, como que ele vai ser aplicado nesses cenários aqui? Uma maneira simples. Pensa em uma resposta muito neutra, eu posso já trabalhar dentro da mesma conversa com o lead, perguntando para ele, olha, você acha que vale a pena mesmo fechar agora ou tem alguma coisa que poderia fazer com que a gente não avançasse? Ao mesmo tempo que eu estou fechando portas e tentando levantar as possíveis objeções, estou mostrando para ele que o não é válido e que é uma resposta válida. Se eu tomei um no-show, se eu tive um envio de contrato ou de proposta, ou até mesmo estou fazendo uma retomada, chega um momento que a gente tenta gerar empatia com o lead e falar, beleza, talvez esse não seja o melhor momento, talvez você esteja corrido, tenha alguma outra prioridade na sua mão. Então, será que vale a pena a gente falar mais para frente? Só que se o lead não respondeu nem esse contato, que é você dando abertura para retomar mais à frente, o próximo passo é você dar abertura para ele para fechar a porta de vez e te falar um não. E aí você vai responder em cima desse mesmo e-mail, que nunca foi respondido por ele, falando, olha, seguinte, vale a pena a gente parar por aqui? Não vale a pena a gente avançar a partir de agora? Eu entendo, sem problemas, é isso. Faz isso, vai dar certo.